Fala, mestres, beleza? No vídeo de hoje nós vamos implementar aqui as rotas paralelas. A gente vai ver o que é implementar e ver funcionando aqui no nosso projeto, tá? Então eu estou aqui no projeto que a gente parou na aula passada, né? Que a gente estava falando sobre grupo de rotas e sobre rotas paralelas, né? Rotas dinâmicas, na verdade. E para falar sobre as rotas paralelas, a ideia, o próprio nome, né, já fala da rota ser em paralelo, é que vai renderizar diferentes componentes ali dependendo da rota, né? Então, uma rota vai resolver para diferentes componentes. E a gente vai ver como que isso é feito aqui no na organização, né? O que que muda aqui na organização dos nossos diretórios. Então, nós temos aqui, né, o nosso carrinho de compras, tem aqui o grupo de rotas referente ao pagamento e nós temos aqui essa rota de resumo, né, que seria ali o resumo do carrinho. Então, para melhorar, para a gente conseguir ver isso aqui, eu vou criar uma nova rota chamada, isso aqui vai ser, pode ser, por exemplo, as sugestões. Tá? No carrinho, ele vai mostrar o resumo e dar também umas sugestões. Então, eu vou chamar aqui ó, de suggestions. E aqui dentro a gente vai criar um arquivo, uma página comum, né? Eu vou dar o nome aqui dessa página de suggestions. E aqui vai ter um hello from suggestions. Aqui eu já defini previamente as bordas para essas componentes para a gente ver isso aqui funcionando. Então eu já estou aqui eu estava testando isso aqui antes, né? Eu estou aqui com o navegador aberto e nós temos aqui a rota kart e no nosso caso aqui, né? Nós temos kart barra resume, né? Que é a tela de resumo e kart barra suggestion, né? Então vamos lá, kart barra resume e nós temos a tela de resumo, né? Com a borda verde. E nós teremos também o kart barra suggestion. Essa rota aqui, suggestions, né? Tá com S no final. Né? É essa rota que está resolvendo. Então, com essas duas rotas, a gente vai querer renderizar isso aqui em paralelo. E para renderizar em paralelo, a gente faz o uso aqui do nosso layout, né? O arquivo de layout ele é extremamente importante para que isso funcione. Então, como que isso vai funcionar? Quando eu definir, né, que essas rotas aqui serão renderizadas em paralelo, as duas componentes serão enviadas via parâmetro para o nosso layout, tá? Então, como eu tenho aqui ó, a nossa rota resume e a rota suggestions, o nosso layout ele vai receber, além do children, né, que seria o conteúdo aqui dentro do layout, nós vamos receber também o resume e suggestions. E aqui a gente pode criar, né, essas duas propriedades, resume, que seria essas duas telas, né, resume e suggestions. Então, com essas duas componentes, eu vou renderizar dentro do meu layout. E eu vou basicamente colocar aqui abaixo do children, ó, vou colocar aqui resume, eu vou colocar aqui suggestion. Tá? Só que isso aqui já vai dar um erro, na verdade aqui não deu ainda, mas não funciona dessa forma, né? Não é só isso, na verdade. Para que o Next entenda que isso aqui são rotas paralelas, nós temos que renomear esses diretórios e renomear colocando um arroba no início, né? Então aqui o resume vai ser arroba resume e suggestion vai ser arroba suggestion. A gente pode salvar isso aqui, salvar os arquivos, né? Que ele alterou aqui pra gente. E na verdade vou parar o servidor e rodar de novo, né, para ele compilar novamente essas rotas. E agora, quando eu navegar no caso aqui, eu já não consigo mais navegar diretamente para a rota, né, barra suggestions. A gente tem que navegar para o nosso carrinho, né? Então aqui vai ser só barra kart. E quando eu navego para a barra kart, nós já temos aqui
as duas componentes sendo exibidas, tá? Então, dessa forma, eu consigo, com essa estrutura, na verdade, né, renderizar essa estrutura, né, renderizar as duas componentes, beleza? E tudo isso, né, baseado aí na estrutura das nossas, na organização aqui das nossas rotas. Então, agora que eu consigo, né, baseado em uma rota, renderizar outras rotas, a gente pode, por exemplo, aplicar um condicional aqui, né? Então, por exemplo, eu teria aqui uma variável, um state, alguma coisa que diria se o usuário está logado, por exemplo. Eu vou definir isso aqui como true, mas poderia ser, por exemplo, root use auth, né? Ou alguma coisa do tipo. E aqui eu verificaria, né? Pô, se o usuário está logado, né? Is logged for true, eu vou retornar, por exemplo, as duas telas, né? Isso aqui. E se não, eu vou retornar, por exemplo, só suggestions. Isso aqui está errado, aqui não tem chaves, né? Suggestion. Então, meio que com isso, né, a gente começa a ter essa possibilidade de fazer esse controle. Lá como está true, né, vai renderizar os dois. Se eu trocar esses logged para false, por exemplo, a gente vai ver que só uma rota foi renderizada. Então, dessa forma, a gente começa, né, a ter esse controle melhor de renderização. O Next vai aplicar todas as otimizações referentes a essas rotas, tudo que o Next já faz aqui vai funcionar normalmente. E o que a gente pode fazer aqui, por exemplo, na verdade, são detalhes da implementação, porque agora dessa forma eu não consigo navegar para o /cart, qual é a outra rota aqui? /resume, né? Se eu tentar navegar dessa forma, eu não consigo. E o porquê que eu não consigo, né? Porque essas rotas, né, no caso aqui, resume e suggestion, não são rotas comuns, né? São rotas paralelas. Então, elas renderizarão quando eu acessar o meu carrinho, né? Na verdade, eu vou ter a possibilidade de decidir como que eu vou renderizar, né? Aqui no meu layout. E a vantagem disso é que essas duas páginas, né, essas duas telas de resumo e de sugestões vão continuar sendo as telas vai ser tratado da mesma forma que o Nest trata as outras telas, né, as outras rotas. Então, as duas rotas se renderizarão em paralelo, né, elas carregarão independentemente. Se uma der erro, eu consigo tratar o erro daquela tela em específico. Enquanto ela estiver carregando, eu consigo implementar ali o estado, a componente de loading. Então, são duas telas separadas que serão renderizadas, né, e tratadas diferentemente, né, independentemente, e dá mais dinâmica para a nossa aplicação, né? Toda essa parte de roteamento, redirecionamento vai ficar mais dinâmico por conta dessas páginas serem aí páginas separadas, né, que estão sendo carregadas aí em paralelo. E aqui a gente poderia, né, criar o nosso arquivo, o error, né, para tratar o erro. Poderia ter aqui o loading, né, os arquivos para a gente conseguir tratando esses componentes da mesma forma que nós tratamos outras páginas do Next, beleza? Então, para essa aula aqui, vai ser isso, tá? Eu espero aí que eu tenha ajudado. Qualquer dúvida, pode estar deixando um comentário logo abaixo. E é isso aí, muito obrigado e até a próxima.